Bom dia a todos, né? A gente está aqui por mais um plantio do projeto Cambuí Verde. Essa proposta vai completar 7 anos, né? Está para completar 7 anos. E ela é o quê? É uma contribuição ao poder público de Campinas, né? Com relação à arborização urbana da cidade. Nós temos uma lei municipal, que é a 11571, que ela preconiza desde 2003 a existência de pelo menos uma árvore a cada 10 metros de calçada. Nós realizamos um estudo aqui no bairro Cambuí, da arborização viária, foi o primeiro estudo da cidade de Campinas, objeto de uma tese de mestrado da Exalc, né, foi defendida no ano de 2008. Por esse estudo a gente constatou a carência de 6.200 árvores no bairro. Então, só chegar com esse estudo, né, ele é importante porque ele caracteriza o problema, mas o que a sociedade civil poderia fazer para reverter essa situação? Então foi criado o projeto Cambuí Verde, com o apoio de várias entidades da sociedade civil e com o apoio principal da Resgate, que entrou com todo o apoio institucional, né, físico, com a questão de materiais. E a gente pôde, a partir daí, estar envolvendo a comunidade para estar revertendo essa situação. O objetivo dele é angariar a população do conhecimento técnico, participando, a população colocando a mão na massa, né, aprendendo como se planta e como se cuida da arborização, para a gente tentar reverter a questão da problemática. A árvore só vira problema quando ela é abandonada pelo poder público. Assim como nós temos que ir para o médico, né, para verificar nossa situação de saúde, a árvore tem que ser tratada com um olhar técnico, que ela é tão importante quanto qualquer outra rede de infraestrutura. Só que ela entra com uma função mais importante porque ela garante a sustentabilidade da vida na cidade. Com todo o problema da poluição, poluição química, né, poluição, o sol, né? Então a árvore entra trazendo contribuição de umidificação de ar, com sombreamento, com estabilidade climática, e todos esses fatores eles refletem diretamente na questão de diminuição dos gastos do poder público com saúde, por exemplo. A própria questão do asfalto é mantida também porque 1 metro quadrado de sombra de árvore ela protege o asfalto do sol e da chuva. O asfalto é de petróleo, né? Esse petróleo ele volatiliza. Quando ele está coberto por sombra, ele tem menos contração e dilatação, que é natural do calor e do frio. Então hoje a gente vai estar plantando, né, em alguns pontos aqui do bairro Cambuí, resgatando também, outra importância do projeto é o que? Resgatar espécies consagradas em arborização que foram abandonadas. Por exemplo, o alecrim de Campinas, uma espécie nobre, né, da mata campineira e regional, floresta estacional semidecidual, que está sendo perdida na cidade pela morte dos indivíduos, pela idade. Eles já estão com mais de 50 anos e não há um programa de reposição desses indivíduos. Eles estão sendo atacados por uma doença que é favorecida pela idade avançada deles. Pelas podas também, né? Má condição. Pelas podas, que são a contaminação dos equipamentos, né? Vai contaminando de um exemplar para o outro. Desculpa, Milton, posso interagir? O alecrim de Campinas faz parte da Mata Atlântica? Ele faz parte de uma vegetação, uma vegetação da Mata Atlântica. Floresta estacional semidecidual pertence à Mata Atlântica. Tá? E é da onde o alecrim vem. Tá? O ipê branco, outra espécie, né, que a gente vai estar utilizando. A sibipiruna, que é uma espécie também bastante desmerecida, mas com uma contribuição ambiental bastante grande para a cidade. Desculpa, qual que é o nome? É sibipiruna. Sibipiruna. Ambiental e paisagística, né? Isso. É bom frisar da estruturação, da paisagem que já citou, né? O alecrim de Campinas, né, como eu já falei, o ipê branco e o sabão de soldado, também outra espécie muito adequada, né, para o meio urbano. O conceito do projeto é a gente trabalhar com o maior porte possível por local. Tá? Então a gente faz esse estudo, né, com antecedência para que haja o maior benefício possível com a melhor espécie para aquela área. E não o porte reduzido, né, como é apregoado. Né?
conhecimento tem que ser usado de uma maneira mais benéfica. A caracterização dessas espécies, elas são de verticalização profunda? Raízes pivotantes, todas essas espécies que a gente vai utilizar hoje têm raízes pivotantes, né, e a contribuição maior também é a área de sombra. E o ipê branco também, que é, por exemplo, dentro do local que a gente vai plantar, é a maior espécie possível para o local. Ele é uma espécie de médio porte. Já o alecrim, por exemplo, que vai ser plantado lá na Carlos Guimarães com a Antônio Lapo, para aquela área de... Antônio Lapo. Não, Diogo Prado. É a árvore que mais se adapta também àquele espaço. Entendeu? O prédio é grande, né? Tem uma proporcionalidade de espaço, então a gente vai incluir uma árvore maior. Tá? De onde vêm as mudas? As mudas são compradas, né? Da região. Pelo resgate mesmo? Isso. Tá. Pela sociedade. A gente tem um monte de gente que ajuda. Colaboradores. Né? Recebemos algumas doações e a gente tem um colaborador também que está em processo de produção de muda, que é o Instituto Jequitibá. Que vai estar produzindo algumas mudas para a gente, que está plantando no bairro. Fisicamente situado aonde? O Instituto, a sede dele, acho que é Glicério, né? Eu acho que é. Glicério. Tá, mas daí o viveiro deles tem um projeto que chama Viveiros Educadores, é viveiros em várias localidades, né? Escola, daí tem alguns outros pontos. Outra também questão, que estava esquecendo de falar, é o que? A gente tem a preocupação de um canteiro de maior dimensão para estar garantindo condição de vida adequada para toda a vida da árvore. Então ele tem 2 metros por 1. É para criar também um novo conceito em termos de arborização. E ele vem forrado pela grama amendoim, que é essa forração. É uma espécie leguminosa. O que é uma espécie leguminosa? Ela tira o nitrogênio do ar, que é um adubo, e fixa no solo. Então com esse processo se forra todo o canteiro. Ela tem um processo grande de produção de matéria orgânica. E com o tempo esse solo vai recuperando a vida, né? Então é um outro objetivo, consorciar a espécie de arborização com a forração para, além do aspecto estético, tem uma função física também, né, de sustentação do solo com relação à chuva, não dá erosão, e a própria questão da nutrição também, que é favorecida com essa forração. Então todos os elementos usados no projeto, também houve uma outra preocupação, utilizar o conhecimento de uma maneira que ele barateasse os custos e ele fosse facilmente implantável, né? Então agora a gente vai para o primeiro ponto de plantio, né? Nós vamos plantar 4 alecrins na Carlos Guimarães com a Diogo Prado. Tá? A gente está indo para lá. Tá daí? Quantas mudas são? Desculpa, fala. Pode falar, pode. Fala alguma coisa sobre esse aspecto que você salientou aí dos canteiros aí associado à criança, à escola. Isso aí é de extrema importância. Os viveiros. O que se nota com relação aos canteiros, né? Quando não se dá condições de vida adequada para a árvore, canteiro reduzido, ela em algum momento vai começar a procurar espaço com suas raízes para ar e água. A raiz respira também, né? A parte principal de respiração é a folha, mas todas as estruturas da árvore respiram, assim como a nossa pele, né? O nosso sistema principal é o pulmonar, mas a pele também respira. Se nós não deixarmos um espaço adequado, certamente ela vai buscar esse espaço. Então a preocupação do tamanho do canteiro é para já garantir que ela tenha uma condição adequada de sobrevivência e de sustentação, porque quanto melhor um prédio tem um alicerce na sua fundação, né? no seu como que chama? Os baldrames, né? Destaca a estrutura física. Nossa sustentação é nosso pé, a da árvore é a raiz. Então, a nossa preocupação principal no momento plantio é com a raiz dela, porque vai ser o que vai garantir a sustentação por toda a vida dela. Então a gente procura também, com os nutrientes iniciais, matéria orgânica principalmente, calcário e o NPK, garantir que ela tenha a condição também de alimentação. Tá? A cidade ela é totalmente diferente do campo, então o tratamento para a arborização urbana também é diferenciado.
O tratamento de uma árvore na cidade não tem nada a ver com o tratamento em campo. Né? Em campo há toda uma interação que na cidade não ocorre. O canteiro maior, a gente está tentando nesse espaço, com a grama amendoim, com a interação, trazer alguns elementos que tem no campo também, mas é bem diferente a situação da árvore na cidade do meio rural. Né? Isso que algumas pessoas fazem então de cimentar em volta. Anelar, né? Assim, condenar a árvore. É condenar, porque se ela não tem acesso ao lençol freático, ela não tem abastecimento de água. E a questão Então, da respiração da raiz também. A respiração da raiz também. O que acontece? Ela vai apodrecendo com o tempo. Só que o reflexo na árvore não demora, não é de um mês para o outro. São anos. Então, a gente teve um caso clássico que foi bastante emblemático, todos vão se lembrar, que foi a queda do Jequitibá na prefeitura. Por que ele caiu também? 30 anos atrás, né, 35, quando a prefeitura foi construída, fizeram um alicerçamento lá e aquela árvore, a raiz dela também era grande. E algumas raízes foram cortadas também. Isso vai também favorecendo o apodrecimento. A raiz está num universo, né, que a gente chama rizosfera, que tem muita umidade, bactéria, fungo. Por ela estar nesse universo, a cicatrização desses ferimentos, se forem feitos também de uma maneira inadequada, são prejudicados. E com o tempo, esses micro-organismos e outros organismos vão entrando nesse local. E o Jequitibá, por exemplo, morreu. Então é o caso também de várias outras árvores na cidade. A gente pode ter um caso clássico também na Jorge Krug, com uma outra travessa, um alecrim de Campinas bem na esquina, cimentaram o canteiro, 3 anos depois ela morreu. Então o efeito não é imediato, né? Mas a consequência do ato é visível. O anelamento, por exemplo, também. Se a pessoa atingir o lenho, a passagem de seiva, ela não vai morrer imediatamente. Porque a árvore ela tem reservas em todas as suas estruturas, folha, caule e raiz. Ela vai vivendo disso, assim a gente também tem. Vai esgotando primeiro reserva de gordura, depois tecidos, né, e depois órgãos. A árvore ela tem também uma estrutura de sobrevivência também baseada no princípio da sobrevivência. Se a gente, quando ela está nesse meio tão estressante, ela vai esgotando todas as suas reservas até que ela não tenha mais. Né? Então, outra questão que você tocou, a questão dos viveiros, né? A questão associado à escola, à criança. Qual a importância de um viveiro? Né? Do viveiro que a gente garante a sustentabilidade, por exemplo, de um programa de arborização. Uma cidade sem um viveiro ou uma rede de viveiros que sustente a arborização, ela não consegue ter mudas. Por exemplo, a gente estava falando, essa muda aqui ela tem pelo menos 5 anos de viveiro. Então não é só, não, eu tenho a intenção de plantar, eu vou plantar, ela tem um padrão para arborização, tem uma questão legal para ser atendida também, e a própria questão da sobrevivência no meio. Não adianta eu colocar também uma muda muito pequena, em alguns casos a gente coloca porque são espécies que a gente tem grande interesse de se resgatar. Por exemplo, o guarantã, que é uma espécie que a gente não encontra no mercado, a gente plantou mudas de 50 centímetros, mas com um objetivo específico. O ideal é um padrão mais elevado de mudas, né, para que também haja uma contribuição mais rápida dessa muda implantada. E o viveiro ele entra com essa condição. O viveiro de arborização urbana ele tem toda um trato, uma condução diferenciada. E sem um viveiro em boas condições, com um resgate de espécies de importância, nós estamos fadados a plantar qualquer coisa, entendeu? Então, no caso, assim, hoje a gente vai fazer o resgate de uma espécie aqui da Mata de Campinas, né, do alecrim de Campinas, que já foi falado, é uma espécie que está se extinguindo em Campinas pela idade que ela atingiu. Elas são árvores de mais de 50 anos e elas estão muito doentes pela poda constante, né, e pela própria senescência, que é a morte do indivíduo. Não há a reposição. Então, dentro do programa do Cambuí Verde, a gente tem essa preocupação em estar utilizando dessas espécies que são típicas da cidade, que são conhecidas, que o nome dela é devido à própria cidade de Campinas, mas que está relegada. Né? Então o Cambuí Verde está trazendo de volta
essas espécies de importância para também a população conhecer, né? E resgatar esse conhecimento e o uso prático delas, né?